Existe um homem na Bíblia que negou Jesus 3 vezes, na pior noite da vida dele, jurando que nem conhecia o homem que ele tinha seguido por 3 anos. Um covarde, você diria. Um fracasso. E mesmo assim, foi exatamente esse homem que Jesus escolheu para ser a pedra onde a igreja seria construída. Essa é a história de Pedro. E ela vai te mostrar uma coisa que quase ninguém acredita, que a sua pior queda não é o fim do seu chamado. A história começa numa praia, com o cheiro de peixe e a frustração de uma noite inteira de trabalho perdido. Pedro era pescador. Homem de mãos calejadas, temperamento explosivo, que falava antes de pensar e agia antes de calcular. Naquela manhã, ele tinha pescado a noite toda e não pegou nada. Estava lavando as redes, cansado, quando um carpinteiro de Nazaré, que nem era da profissão, mandou ele jogar a rede de novo, em pleno dia, na parte funda. Pedro poderia ter rido. Todo pescador sabe que não se pesca de dia na água funda. Mas ele obedeceu. E a rede veio tão cheia de peixe que começou a rasgar. Vieram 2 barcos, e os 2 quase afundaram de tanto peixe. E Pedro, no meio daquilo, se ajoelhou e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Ele sentiu, ali, que estava diante de alguém santo demais para ele. E Jesus respondeu: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." Pedro largou tudo, os barcos, as redes, a maior pesca da vida dele, e seguiu. E começou a jornada mais intensa dos evangelhos. Porque Pedro era o discípulo que mais amava e o que mais errava. Era ele que falava quando devia calar, e prometia quando não devia prometer. Mas era também ele que dava o passo que ninguém dava. Teve uma noite em que os discípulos estavam num barco, no meio do mar, numa tempestade. E viram Jesus andando sobre a água. Todos ficaram apavorados, acharam que era um fantasma. E Pedro, o impulsivo, gritou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E Jesus disse: "Vem." E aconteceu o impossível. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Nenhum outro discípulo fez isso. Nenhum outro nem tentou. Mas aí, no meio do milagre, ele sentiu o vento forte, teve medo, e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me." E logo Jesus estendeu a mão, segurou ele, e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Repara numa coisa que muda tudo. Pedro afundou, é verdade. Mas ele afundou mais perto de Jesus do que todos os outros que ficaram seguros no barco. Às vezes é melhor a fé que anda e afunda do que o medo que nunca sai do lugar. O tempo passou, e veio o momento mais alto. Jesus perguntou aos discípulos quem eles diziam que ele era. E foi Pedro quem respondeu, com uma clareza que não vinha dele mesmo: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus disse para ele a frase que marcou a história: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Pedro, o pescador impulsivo, foi chamado de pedra pelo próprio Filho de Deus. Só que a pedra ainda ia rachar antes de ficar firme. Se essa história está falando com você hoje, se inscreve no canal e deixa o like. Ativa o sino. É o que me permite trazer uma história dessas por aqui toda semana. Voltamos. Chegou a última noite. Na ceia, Jesus avisou que todos iam se escandalizar e abandoná-lo. E Pedro, do jeito Pedro, jurou: "Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte." E Jesus olhou para ele e disse uma coisa impressionante: "Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos." Presta atenção no que Jesus fez ali. Ele não disse: "Pedro, você não vai cair." Ele sabia que Pedro ia cair. Ele disse: "Eu já orei por você para depois da queda." Jesus não orou para impedir o tropeço. Ele orou para que o tropeço não fosse o fim. E o tropeço veio. Prenderam Jesus. E Pedro, que tinha jurado morrer junto, ficou no pátio, de longe, se esquentando numa fogueira.
E uma criada olhou para ele e disse: Você também estava com aquele homem. E Pedro negou. Disse que não conhecia. Perguntaram de novo. Negou de novo. E na terceira vez, ele xingou e jurou que nem sabia quem era Jesus. Naquele instante, o galo cantou. E aconteceu a cena mais dolorosa dos evangelhos. Jesus, que estava sendo julgado ali perto, virou o rosto e olhou para Pedro. Só olhou. E Pedro lembrou da palavra: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele saiu dali e chorou amargamente. O homem forte, a pedra, quebrado, chorando sozinho na madrugada, carregando o peso de ter negado o melhor amigo que já teve. Se a história terminasse ali, Pedro seria só mais um que prometeu e falhou. Mas a graça de Deus quase nunca termina na queda. Jesus morreu e ressuscitou. E numa manhã, os discípulos, sem saber o que fazer da vida, voltaram a pescar. Pescaram a noite toda e, de novo, não pegaram nada. Aí um homem na praia mandou jogar a rede do outro lado. A rede encheu. E Pedro entendeu, era ele. Era o mesmo milagre do começo. Pedro se jogou na água e nadou até a praia. E lá, Jesus tinha preparado um café da manhã, com brasas acesas, o mesmo tipo de fogueira onde Pedro tinha negado. E depois de comerem, Jesus fez uma pergunta. Não cobrou. Não humilhou. Só perguntou: Simão, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou de novo: Tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E perguntou uma terceira vez. E Pedro se entristeceu, porque foram 3 perguntas. 3. O mesmo número das negações. Jesus estava, com carinho, desfazendo cada uma das 3 negações com uma declaração de amor. Ele não estava cobrando a queda. Estava restaurando o chamado. Repara no tamanho disso. Jesus não substituiu Pedro por alguém mais confiável. Ele não arrumou um discípulo que nunca tivesse falhado. Ele pegou justamente o que negou, o que chorou na madrugada, e disse: Cuida das minhas ovelhas. O currículo de Pedro tinha uma falha enorme. E Deus construiu a igreja em cima dele mesmo assim. E deu certo. Pouco tempo depois, no dia de Pentecostes, foi esse mesmo Pedro, o que tinha negado com medo de uma criada, que ficou de pé na frente de uma multidão inteira em Jerusalém e pregou sem medo nenhum. Naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. O homem que não teve coragem de admitir que conhecia Jesus para uma serva virou a voz que anunciou Jesus para o mundo. Talvez você esteja carregando uma queda. Uma negação. Uma noite em que você falhou com Deus, com alguém, com você mesmo, e acha que aquilo te desqualificou para sempre. Que Deus arrumou outro no seu lugar. Mas olha para a história de Pedro. A queda dele não cancelou o chamado dele. Ela só fez com que, quando ele se levantasse, ele soubesse que não estava de pé pela própria força, mas pela graça de quem orou por ele antes mesmo dele cair. Jesus não constrói a igreja dele com gente que nunca caiu. Ele constrói com gente que caiu, chorou, e deixou ser restaurada. Se você caiu, isso não te tira do jogo. A pergunta que Jesus faz não é por que você caiu. É a mesma que ele fez na praia: Você me ama? Porque é o amor, e não a perfeição, que recomeça a sua história. Se essa palavra te alcançou hoje, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta amém. Toda semana tem uma história dessas por aqui. Que Deus te abençoe, e até a próxima.